Reuni-vos todos os dias, às 10 horas da manhã, diante da TV Meteoro, para assistirdes o Evangelista, um tempo de palavra viva, fé renovada e presença do Espírito. Não deixai que este convite passe como vento. Vinde com vossos lares, vossos filhos e vossos corações sedentos. Porque quando o povo se une para ouvir a voz de Deus, grandes vitórias são conquistadas. Que cada manhã seja um novo cântico de louvor em vossas casas. Eu vos espero todos os dias, às 10 horas, na TV Meteoro. Que a paz do Senhor esteja convosco. Foi pago um alto preço. Nós temos um hino que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Foi pago um alto preço. Qual o preço? Da crucificação. Qual o preço? Jesus sendo chicoteado. Qual o preço? Jesus sendo esbofeteado na cara. Qual o preço? Jesus ser escarnecido e cuspido na cara pela senhora. Por você, meu amigo. Por você, família que ouve aqui da Rua 24, Parada Morabi. Jesus pagou o preço por você. É, Deus. Veja o que no campo missionário acontece. O pastor Roberto Alecrim pregando. O pastor Ailton Donizete e sua esposa visitando um campo, o pastor Laerte França pregando. Você está prestes a viver um momento especial de fé, esperança e transformação. Está começando agora o programa O Evangelista, com o pastor Roberto Alecrim, um espaço de encontro com Deus, de reflexão e de renovação espiritual. Aqui na TV Meteoro, a luz da palavra brilha para fortalecer a sua fé, restaurar o seu ânimo e reacender a chama do amor de Cristo em seu coração. Prepare o seu espírito, abra o seu coração e deixe o Evangelho transformar o seu dia. O programa O Evangelista começa agora, uma mensagem de vida, poder e salvação para você e toda a sua família. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, graça e paz da parte do Senhor Deus, o Todo-Poderoso Deus, o único, o Santo, o verdadeiro, o justo, o longânimo, o benigno, o misericordioso Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Graça e paz da parte do nosso Deus a você, a sua família. Graça e paz também da parte de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, enviado a este mundo para salvar a humanidade. Está começando aqui na TV Meteoro, está começando o programa O Evangelista, na direção e apresentação do seu amigo pastor Roberto Alecrim. Olha, aonde você estiver, receba aí o abraço respeitoso, fraternal, sincero do pastor Roberto Alecrim. Programa O Evangelista todos os dias aqui na TV Meteoro, de segunda a sábado, 10 horas da manhã, aos domingos, 9 horas da manhã, porque logo após o encerramento, no domingo, a TV Meteoro transmite o culto da primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, às 10 horas da manhã, transmite também o culto da noite, das 18 horas e 30 minutos, e das quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. Programa O Evangelista, o pastor Alecrim, através do programa, isso aqui é um projeto de Deus para evangelizar o Brasil e o mundo. É o nosso primeiro propósito. Através da internet, com a sua ajuda, com o seu compartilhar, alcançarmos milhares e milhares de pessoas simultaneamente no Brasil e nas nações através da internet. É o nosso primeiro propósito. Segundo propósito, fazer discípulos. Nós temos aqui os ensinos do Novo Testamento, os quais o pastor Alecrim procura colocar em prática todos os dias. E o nosso terceiro objetivo é socorrer o pobre e o necessitado. Eu tenho conseguido ajudar, ofertar
na vida de pastores, de missionários, de presbíteros, de irmãos, mediante a sua oferta voluntária. Então, vai aparecer aí a chave Pix, se você quiser nos ajudar com uma oferta voluntária, aí está a nossa chave Pix. É com a sua ajuda, é com a sua oferta voluntária que o pastor Alecrim, repito, consegue ajudar missionários, irmãos que estão passando necessidade. Bem, programa O Evangelista é pautado em um Novo Testamento. Nós temos aqui 2 versículos de ouro. Vai aparecer para você aí. O primeiro, Mateus 24:14. Meu querido irmão, minha querida irmã, você é discípulo de Jesus Cristo? É? Então, preste atenção aí o que está escrito em Mateus, capítulo 24:14. O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O plano de Deus é que o evangelho seja pregado no mundo todo. João Batista, o precursor de Jesus Cristo, veio anunciando o evangelho. Arrependei-vos e crede no reino de Deus que já está chegando. Jesus Cristo, Mateus capítulo 4, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, o evangelho está sendo pregado no Brasil, está sendo pregado também em nações, mas tem nações que ainda o evangelho não chegou, mas vai chegar e vai entrar em todas as nações. É plano de Deus, ponto final, vai acontecer. O nosso segundo versículo de ouro, Atos capítulo 5, verso 42. O Espírito Santo inspirou o doutor Lucas, o médico amado, companheiro do apóstolo Paulo em algumas de suas viagens, e ele registrou, sim, está registrado, está na Bíblia, quando que a igreja primitiva se reunia e aonde e o que é que ela fazia. Então está dito, e todos os dias, está aí, ó, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, se você perguntar para mim, pastor Alecrim, o culto na igreja primitiva era em quais dias da semana? Eu vou responder para você. Todos os dias. Aonde que a igreja se reunia, pastor Alecrim? Está escrito aí. Se reunia no templo e nas casas. E o que é que a igreja fazia? Ela ensinava e anunciava a Jesus Cristo. Era isso que a igreja fazia todos os dias. E aí, todos os dias, tinha pessoas se convertendo. Porque todos os dias tinha pregação, tinha ensino, tinha testemunho, tinha louvor, tinha oração, e o Espírito Santo fazia parte dele, convertendo pessoas e agregando a igreja. Bem, vamos avançando. Hoje nós temos uma programação que eu considero especial, porque logo após a mensagem do pastor Leste França, nós vamos mostrar aqui, eu e o pastor Paulo Vitor, nós vamos mostrar aqui algo muito especial que preparamos para você que está aí assistindo o programa Evangelista. Aliás, eu fiquei de mandar um abraço aqui, pastor França. Daqui a pouquinho ele já vai chegar com a mensagem. Eu fiquei de mandar um abraço aqui para a irmã Elisete, lá de Piraí do Norte, na Bahia. Irmã Elisete, eu confirmo aqui, tá bom? Sua oferta acabou de chegar, tá bom, querida? Deus abençoe a senhora grandemente. Irmã Elisete é uma viúva que está lá no sertão da Bahia, lá na roça, pastor França. Lá na roça, mora sozinha. De vez em quando entra umas cobras lá na casa dela, pastor França, e ela mesma que tem que matar. Lá Hein? Bahia. É até difícil chegar lá na casa dela quando chove. Não entra moto, não entra caminhão, não entra nada. Mas ela está convertida, está preparada para se batizar. Alguns meses atrás, ela fez contato aqui com o pastor Alecrim, ligou para a rádio no Paraná, eu recebi o recado, liguei para a irmã Lisete
E desde esse tempo eu discipulo a irmã Elisete. Eu oro com ela, eu choro com ela, eu canto com ela, eu mando os cultos da igreja universitária, eu mando para ela e ela assiste sempre os cultos também da igreja universitária. Bem, então, após a mensagem, nós temos uma programação especial hoje. Pastor Paulo Vitor vai nos ajudar hoje no nosso momento de oração. O pastor Paulo Vitor é o grande diretor da TV Meteoro, tem a sua base ali em Duque de Caxias. Tanto ele como eu somos membros da primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Hoje ele vai nos ajudar orando pelas nações, orando pelos enfermos, orando por aquele que nos assiste no Brasil e fora do Brasil. Pastor Paulo Vitor, hoje é dia de orarmos pelas nações com a letra L. Todos os nossos programas, os nossos cultos aqui, oramos pelas nações. Nós temos o nosso GeoAtlas, nós temos aí todos os países, suas bandeiras respectivas e também uma síntese geográfico-econômica, onde nós temos aqui as nações pelas quais nós oramos. Hoje, então, o pastor Paulo Vitor vai orar pelo Laos, Lesoto, Letônia, Líbano, Libéria, Líbia, Liechtenstein, Lituânia e Luxemburgo. Pastor Paulo Vitor, seja bom dia, seja bem-vindo. Eu conto agora com as suas orações, pastor Paulo Vitor. Bom dia, pastor. Bom dia. Como sempre digo, é um prazer estar participando desta programação que procura estar sempre antenada com relação às coisas que acontecem no mundo evangélico. E hoje é uma programação especial, né? Vamos ter o pastor Laerte França falando sobre assuntos importantíssimos e também teremos, logo após a mensagem, uma participação muito especial da Igreja Batista Universitária aqui em Caxias. Oremos. Pai querido, na tua presença nós estamos para te agradecer, ó Deus, por ter o teu trabalho sendo feito em todo o mundo. Mas te pedimos, ó Deus, hoje em especial, pelos países com a letra L. Pastor Alecrim acabou de listar todos os nomes. Tu sabes, ó Deus, cada dificuldade enfrentada nesses países. Teus servos que se propõem a estar no campo missionário, que tu estejas dando sabedoria, discernimento, para que eles consigam, ó Deus, romper as barreiras. Entrar, Senhor, com a tua palavra, para que vidas possam ser alcançadas, transformadas e socorridas, para que o teu evangelho faça diferença na vida do ser humano. Te pedimos, ó Deus, que tu estejas preparando cada dia mais obreiros para estarem indo ao campo missionário. Nós sabemos que é preciso acontecer uma coisa que nesse programa fala-se muito: discipulado e de qualidade, para que pessoas tenham condições de estarem não só nesses países fazendo o trabalho, como também aqui em nossa nação. Mas te pedimos, ó Deus, continua a agir, Pai, para que o teu evangelho cresça cada vez mais. Usa-nos, ó Deus, para fazermos o que for preciso, para que mais e mais pessoas estejam no campo missionário. Te pedimos também, ó Deus, que tu estejas agindo poderosamente na vida daqueles pequeninos que querem ter contato contigo e as barreiras se colocam diante deles. Retira, Pai, todas as barreiras e dá a eles o privilégio que nós temos de estarmos na tua presença. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Pastor Laerte França, missionário em Portugal. Pastor Laerte França, Batista, Memorial de Nova Iguaçu, na Via Light, ali em Nova Iguaçu, já chegando no centro de Nova Iguaçu, e já está ali em Portugal, desenvolvendo uma obra missionária, já vai aí para 4 anos. Pastor Laerte é meu amigo, é meu colaborador, é meu mentor, é meu conselheiro, é meu colaborador, é meu tudo. É o meu apóstolo Paulo dos dias atuais. E ele está discorrendo um assunto muitíssimo importante
Programa O Evangelista, meu querido, nós cuidamos de evangelizar o Brasil e o mundo, fazer discípulos, socorrer o pobre e o necessitado, mas também procuramos trazer assuntos aqui aonde você seja abençoado e também a sua família. Nós sabemos que temos muitas famílias que precisam receber ensinos de quem tem condições de ensinar, principalmente à luz da Bíblia. Pastor Leste França vai estar falando, fechando hoje o assunto sobre depressão. Amanhã, se Deus assim nos ajudar, teremos aqui a presença da pastora Isabel Cristina, de Maringá, vai estar falando sobre cura interior, e também a pastora Esther Ribeiro, também de Maringá. Pastor França, seja bem-vindo, Deus o abençoe. Muito bom dia, amados ouvintes. Muito bom dia, pastor Roberto, pastor Paulo. Seria lugar comum dizer do meu prazer e satisfação em estar aqui nesse momento, cooperando com Deus, porque somos cooperadores de Cristo, e com os irmãos também, na promoção da palavra de Deus, abordando um assunto tão importante, que é a depressão. Nós falamos ontem sobre isso também, e vamos fazer uma conclusão. Este assunto é um assunto muito, muito vasto. Então, estamos fazendo uma pequena síntese do assunto, para que, através dessa mensagem, você tenha um apoio, uma luz para lutar contra esse mal do século, que é a depressão. Nós vamos começar tentando buscar uma definição mais aproximada do que venha a ser a depressão. A depressão é um transtorno. Transtorno é o quê? É um problema, é uma confusão, é um transtorno na mente. Agora, a depressão é um transtorno mental sério, não é brincadeira. E esse transtorno mental sério, ele é persistente, ele fica ali batendo na sua mente dia e noite, 24 horas por dia. Ele é tão sério que afeta profundamente pelo menos 3 áreas do nosso viver. Ele ataca os nossos sentimentos. Ele ataca os nossos pensamentos. Trabalha no cérebro. E ele ataca também as nossas ações. O nosso comportamento é afetado. Alguém já disse que milhões de pessoas ao longo do mundo vêm tentando ou praticando suicídio por causa desse transtorno. E por quê? Porque muitas vezes nem sabem que estão deprimidos, não sabem como buscar um aconselhamento ou um tratamento. Eu disse ontem que as pessoas que apresentarem esses sintomas devem ser tratadas por psiquiatras e também pelo Espírito Santo de Deus. Porque nada acontece com o homem sem que Deus permita e sem que ele tenha um propósito para a sua obra. Eu quero iniciar essa nossa conversa hoje dizendo o seguinte, fazendo uma explicação, fazendo uma globalização dessa dificuldade. No princípio, a Bíblia diz que no princípio Deus criou o quê? Os céus e a terra. Ou seja, Deus fez tudo. Deus criou tudo. Deus criou o mundo, os animais, e Deus
fez o homem. Há uma diferença. O homem não foi criado por Deus, como todo mundo diz. O homem não é uma criatura de Deus. O homem é uma feitura. O apóstolo Paulo diz que somos feituras de Deus. A criação surgiu com a palavra de Deus. Deus falava, haja luz, haja sol, haja animais, plantas, etc. Com relação ao homem, ele não criou o homem. Ele fez um boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Então, aquele boneco ali que Deus fez, vamos dizer, na linguagem antropofórmica, porque Deus não tem mãos, Deus não é humano, Deus é espírito. Então, Deus fez aquele boneco de barro e soprou-lhe nas suas narinas. No hebraico, a palavra é ruá. Esse vento que vem de Deus e que entrou no homem chama-se ruá. E o homem recebeu esse espírito da parte de Deus. Então, o homem é composto de uma parte física, que vem do barro, e de uma parte metafísica, que é o espírito. A Bíblia diz que quando o homem morre, em Eclesiastes 7, o corpo do homem vai para a sepultura e o seu espírito volta a Deus. Então, o homem é corpo e espírito. Muito bem. E esse Deus que criou o mundo, que criou o homem, ele inicialmente ele fez um trato com esse próprio homem. A Bíblia diz que, por um ato especial, o homem foi feito por Deus à sua imagem e conforme a sua semelhança. O homem é uma réplica divina. Ele é um segmento do próprio Deus. Ele foi feito de modo especial. Deus não falou para que ele aparecesse. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E disso decorre o seu grande valor e dignidade. Nenhum outro ser foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas nós fomos. Então, nós somos dignos e nós temos um imenso valor diante de Deus. No princípio, o homem vivia em estado de inocência. Ele não era inocente porque ele foi instruído por Deus. Deus falou, isso pode, isso não pode. E a Bíblia diz que dioturnamente Deus se encontrava com o homem. Era o culto doméstico. Vou abrir um parênteses aqui. Culto doméstico é quando a família para tudo para conversar com Deus. Na vida cristã, existem duas coisas muito negligenciadas. Duas não, existem várias coisas. Mas a principal negligência nossa é não realizarmos o culto doméstico. Ou então, deixar de praticar regularmente o culto doméstico. O culto doméstico veio antes da igreja, veio antes do discipulado, veio antes do evangelismo. A Bíblia diz que, ao cair a tarde, todos os dias, Deus aparecia para o primeiro casal. E eles conversavam. Como foi o seu dia? Quais foram as reações? Como vocês estão passando? Culto doméstico é isso. Culto doméstico é um tremendo remédio contra a depressão e contra as influências de Satanás na pessoa e na família. Você realiza o culto doméstico? Você consegue reunir sua esposa
e os seus filhos periodicamente para o culto doméstico? Ah, pastor, é muito difícil, mas você consegue ver futebol, você vê novela, você vê filmes, você vê uma porção de coisas com a família, todo mundo ali. Mas quando se fala em culto doméstico, parece que dá uma ziquezira nas pessoas e ninguém consegue fazer isso. Presta bem atenção. Todos os dias, Deus vinha se reunir com os seus primeiros filhos, Adão e Eva. Não sabemos se tinha mais gente. O fato é que, quando Deus fez Adão e Eva, ele disse: agora façam bastante filhos. Eu acredito particularmente que no paraíso não estavam apenas Adão e Eva. Deus deu a ela fecundidade. Tanto é que falou assim, quando ela pecou: eu vou aumentar a dor da sua conceição. Ora, se Deus disse que iria aumentar a dor da conceição, é porque ela já existia. Isso aí são conjecturas, mas eu creio que sim, porque começou a fazer filho e não parou mais. E Deus vinha periodicamente ali para conversar com a família, para receber a adoração e também o culto da família. E o homem, então, mantinha essa comunhão. Mas o homem cedeu à tentação de Satanás. O diabo enganou a mulher. E a mulher influenciou o homem, que, por extensão, também foi enganado pelo diabo. Ambos sabiam que não poderiam tocar sequer naquele fruto que estava no meio do jardim. E não poderiam comer. Deus disse: não façam isso, porque se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Aí o diabo chegou, que é uma pessoa, e disse para Eva o seguinte: Deus disse que vocês morreriam? Não, não vão morrer. Mentiu. A maior arma do diabo é a mentira. Aí ele mentiu. E Eva acreditou no diabo ao invés de perseverar na verdade divina. Mentira. Ela acatou no seu coração a mentira. Ela cedeu à tentação e ao engano de Satanás. E isso aconteceu através de um ato livre de desobediência contra o seu Criador. Assim, o primeiro casal caiu no pecado e perdeu a sua comunhão com Deus. E dele ficou separado. Dali para frente, o homem passou a enfrentar todos os tipos de problemas, inclusive o problema sobre o qual estamos falando hoje, sobre a depressão. O homem vivia num paraíso. Ali não tinha morte, não tinha doença, não tinha poluição, não tinha alimentos contaminados, não tinha nada ali. Só tinha paz, harmonia, amor, alegria, felicidade. O homem recebeu de Deus tudo de bom que alguém precisa ter para viver de forma estável e feliz. Mas o homem preferiu desobedecer a Deus. A mulher poderia, e é assim que deve ser feito no lar, quando surgir uma proposta maligna, a mulher deveria procurar o marido e falar: Adão, tem uma pessoa aqui que disse que se nós comermos o fruto, não vai acontecer nada. Na verdade, a pessoa está dizendo que Deus nos enganou. O que eles tinham que fazer? Tudo bem. Uma vez que Deus vem toda tardinha conversar com o primeiro casal, ela deveria ter o senso de dizer: olha, vamos esperar até a noite, aí nós vamos conversar com Deus. Aí, o senhor diabo, se o senhor puder também comparecer ao nosso culto doméstico,
Perdão. O senhor vem também. Aí nós vamos conversar. Pelo menos nós 4 com Deus. Mas ela não deu a menor oportunidade ao nosso Senhor Deus. Ela foi logo botando a mão no fruto, retirando da árvore e comendo. E ela comeu do fruto. E o que mais? Ela compartilhou esse fruto com o seu marido. E o homem foi muito frouxo em aceitar. Muitas vezes nós passamos por problemas porque aceitamos propostas indecentes, indevidas. Aí depois bota a mão na cabeça e diz: por que eu fui fazer isso? Era só pensar um pouquinho antes e dizer não. Quando eu cheguei na minha igreja, nos primeiros meses de pastorado, eu mandei fazer para todo mundo uma camisa branca. E nessa camisa branca tinha uma palavra escrita bem na frente assim. Era a palavra não. Aí o pessoal olhava atrás, não tinha nada, só na frente. E essa palavra não provocava uma pergunta das pessoas que viam. E alguém perguntava: por que você está com essa camisa escrito não? Aí a pessoa dizia: é porque eu aprendi, com o pastor da minha igreja, que quando você aprender a falar a palavra não, você vai ficar livre de pelo menos 90% dos seus problemas. O que acontece é que as pessoas não conseguem falar não. Tem que falar não. Se você receber uma proposta que vai trazer depressão, mágoa, tristeza, angústia, dor, ressentimento, diga assim: não. Porque é o seguinte, preste atenção. Se você disser sim a uma pessoa e depois dizer não, a pessoa vai ficar zangada com você. Mas se você disser primeiramente não e depois de analisar disser sim, ela vai ficar contente com você. Então, aprenda a falar não. Se você aprender a falar não para algumas circunstâncias da vida, eu posso garantir que você não vai passar pela depressão. Vai ter, como no avião, tribulação, mas não vai cair. Não haverá queda. Não haverá tragédia. Então, o primeiro casal foi tentado no Éden. E ele, então, caiu. Eu evangelizei um rapaz que ficou deprimido. Ele era praticante de uma religião que enfatizava o valor aos espíritos. E ele foi tão evangelizado que foi afetado, infelizmente, pela sua inclinação para a prática de coisas espirituais, ou diria espiritualistas. E ele ficou tão atacado, deprimido, que ele ficou meio transtornado psicologicamente. E ele foi levado para uma instituição de recuperação ou de tratamento psicológico. A distância da casa dele até essa instituição era de 50 quilômetros. E ele foi da casa dele até a instituição fazendo 2 perguntas. Ele foi assim no carro: é de Deus ou é do diabo? É do diabo ou é de Deus? Ele abriu uma brecha na sua vida, duvidou e começou a sofrer essa enfermidade espiritual. Nós não podemos afirmar que a depressão é uma doença espiritual. Não. Mas podemos afirmar que, se você ficar deprimido, o diabo vai usar essa situação para tomar posse da sua vida.
A Bíblia diz que onde estão os cadáveres, aí que se ajuntam as águias. O diabo não promove isso, mas ele pode usar esse sentimento para prejudicar a sua vida. Pastor É de França, Deus ou é do diabo? Pode falar, querido. Pastor França, Ou não. aproveitando esse momento, quando você acaba de falar aí a experiência dessa pessoa que ficou na dúvida, né? Tratando do Aham. assunto da depressão, como nós estamos tratando desde segunda-feira, já foi dito aqui que a pessoa que está com depressão, está com sintomas, está entrando, deve procurar um especialista para Sim, se tratar. Você já falou isso aqui. Mas já falou também que Deus tem todo o poder para tirar a pessoa da depressão com a palavra. Você citou ontem, leia a Bíblia, leia o livro de Salmos, você citou várias passagens, citando o que aconteceu com o rei Davi e como Deus tirou Davi da depressão. Correto? Você falou isso. perfeitamente. Deus pode tirar a pessoa da depressão sem que ela passe num especialista. Eu sou de acordo com você. Eu quero aproveitar, vou citar aqui rapidamente. Quando eu estava pastoreando em Engenho do Porto, eu fiz uma proposta à igreja. Igreja, vamos realizar cultos aqui todos os dias? Aí, uma das líderes da igreja falou assim: ah, pastor, não. Culto todo dia, nós vamos ficar cansados. E a igreja não quis avançar nessa minha proposta. Eu falei, tá bom. Então, eu fiz um propósito. Eu vou estar aqui no templo todos os dias. A porta vai ficar aberta. Todos os dias. Vou chegar às 8 da manhã e, quando não tiver o culto, que era às quartas-feiras, eu vou ficar de 8 às 8 da manhã. Vou em casa, vou almoçar, vou tomar meu café, mas a porta vai ficar aberta. Um determinado dia, chegou uma pessoa na igreja, era um homem, um semblante péssimo, horrível. Resumindo tudo, era um empresário de sucesso, mas que faliu, morava na Zona Sul do Rio de Janeiro, andava de helicóptero, tinha abundância de dinheiro para ele, para a família, para os filhos, caiu em algumas armadilhas de Satanás, foi morar em Duque de Caxias, o seu negócio ruiu, ele estava numa baita depressão, querendo tirar a própria vida. Até que naquele dia, ele passando em frente à igreja, olhou para mim, entrou, eu estava na porta da igreja, você é o pastor da igreja? Eu falei, sou eu mesmo. Posso conversar com o senhor? Eu falei, pode. Aí fomos até o gabinete, ele relatou a vida dele para mim. Eu falei, meu amigo, você deve procurar um especialista, mas olha, eu posso te ajudar com as orações? Eu posso te ajudar com aconselhamento? Ele aceitou. Pastor França, a coisa ficou ainda pior. Não levou muito tempo, eu estava na rua trabalhando, ele me ligou e disse, pastor Alecrim, aonde você está? Eu falei, eu estou aqui no bairro dos Cavaleiros. Pastor Alecrim, você pode ir na minha casa? Tem um oficial de justiça lá. Eu estou sendo despejado, pastor Alecrim, e meu filho está lá. Ele está desorientado. Eu parei o meu trabalho, eu fui para a casa dele, atendi lá o oficial de justiça, atendi lá o sargento da polícia, peguei a mudança dele, peguei toda a mudança dele, coloquei dentro do templo da minha igreja, abriguei ele no gabinete pastoral, ele, o filho dele, depois a filha dele, por 2 meses, ou seja, cuidei dele. Pastor França, esse homem, com 4 meses, ele foi restaurado. 2 comigo, depois, logo em seguida, ele conseguiu ir mexendo com as coisas dele e 4 meses depois ele estava se restaurando no mesmo ramo dele, ele era um engenheiro químico de primeira grandeza. Então, pastor França, eu estou te interrompendo, você me desculpa, para dar esse testemunho, que é muito forte na minha vida, porque pessoas digamos assim, em determinados graus de depressão, nós quem? O povo de Deus, nós temos condições que
com a palavra, introjetar nessa pessoa o Espírito Santo de Deus, ela dando crédito, ela aceitando, e ela ser curada, pastor França. E eu estou falando isso porque eu tenho essa experiência muito forte. Eu gostaria muito de encontrar esse empresário, depois abrir uma loja em Cascadura. Eu gostaria muito de encontrar esse empresário, mas eu estou só corroborando com os seus ensinamentos, mostrando que Deus, o Espírito Santo, a palavra, é também remédio, pastor França. É isso. O irmão sabe quais são as 5 profissões mais importantes do mundo? Sei não, pode falar. Eu sei que uma delas é pastor, é ser pastor. Isso aí. Então nós vamos chegar lá. O irmão está certíssimo, compreendeu? Todo ser humano está sujeito a pelo menos 5 coisas: tentação, possessão, obsessão, opressão e depressão. E essas 5 coisas podem ser manipuladas pelo diabo para nos prejudicar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, versículos 14 e 20, ele diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Porque, diz Paulo, eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E Paulo conclui assim: ora, se faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. O pecado é consequência do afastamento do homem de Deus. Hoje, o homem é um pecador, desviado, longe de Deus. Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. E quando Deus fez o homem, ele deu ao homem inteligência, olha que coisa maravilhosa, sentimentos, capacidade moral, vontade livre, direção própria. E deu ao homem um propósito. O propósito do homem, de acordo com a Bíblia, é conhecer Deus, é viver em comunhão com Deus, é amar a Deus, é adorar a Deus, é obedecer a Deus. Mas o homem se afastou. Em Eclesiastes 7, versículo 3, diz que a tristeza do rosto torna, por incrível que pareça, melhor o coração. E às vezes Deus permite que você sofra para melhorar a sua vida. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 12, que o apóstolo Paulo, ele teve um arrebatamento. Ele foi ao terceiro céu. Ele contemplou as maravilhas e a glória de Deus. E ficou tão contente que quando ele retornou à sua vida normal aqui na Terra, a Bíblia diz que Deus colocou nele um espinho na carne. Isso significa que alguma coisa foi alcançar o corpo de Paulo, o corpo físico. E Paulo falou que esse espinho na carne o esbofeteava para humilhar Paulo. E a Bíblia diz que isso aconteceu para que ele não se exaltasse. Então, veja bem como Deus nos trata. E muitas vezes ele permite uma dificuldade na nossa vida para que nós o busquemos. Aí eu vou lhe dizer quais são as profissões mais importantes
de toda a humanidade. Não há um número exato de quantas profissões existem, porque elas se evoluem constantemente. Agora, eu vou citar 5 profissões, presta bem atenção. A primeira é a medicina. O médico é muito importante. Nós precisamos do médico desde quando nasce, ou desde antes de nascer. Depois vem a justiça, juízes, advogados, promotores. Essas pessoas são importantíssimas porque ministram a lei às pessoas. Não quero me referir aos maus juristas. Depois, um outro segmento muito, muito importante são os políticos. Políticos. A palavra política vem de polis e ethos, ou seja, ética na sociedade, ética na cidade. Polis, ethos. Infelizmente, nós estamos vendo o contrário, né? Os políticos deveriam ser uma força para as pessoas, mas está tudo errado. Depois vem, em quarto lugar, os psicólogos, os psiquiatras, esse pessoal que cuida da nossa mente, né? Desse território que é tão problemático. E a quinta profissão, que não é profissão, mas os homens tornaram um profissional, é o pastor. Pastor não é serviço, presta atenção. Pastor não é trabalho, presta atenção. Pastor não é uma profissão. Ué, o que ele é então? Pastor é simplesmente um dom do Espírito Santo, que as pessoas erroneamente deram a ele o poder de comandar uma igreja. Uma igreja precisa de ter um homem que seja um bom pregador, que seja um bom professor, um bom administrador, um bom líder carismático, um homem carinhoso. É um homem, nesse caso, que vai desenvolver o papel de pastor. Presta bem atenção. Pastor não é um profissional. Pastor é alguém que tem o dom de Deus de cuidar dos outros, de ajudar os outros, principalmente nessa área da depressão. Então, dessas 5 profissões, eu entendo que a mais importante seria o pastor quando ele está cuidando de alguém. No tempo de Jesus Cristo, um pastor era aquele que cuidava de um rebanho, ou que ajudava no trato com as ovelhas. Isso é ser pastor. Pastor é um cuidador. Repetindo, fizeram desse serviço, desse dom, uma profissão. Não é profissão. Dom de pastor é uma qualificação que Deus dá a alguns ou algumas, porque o dom espiritual não faz distinção entre macho e fêmea. Tanto mulher quanto homem podem ser classificados, capacitados por Deus com o dom do pastoreio. Agora, o que o pastor faz? Quando eu falo pastor, é aquela pessoa que tem esse dom, o dom de socorrer o aflito, o deprimido. Ele vai comunicar para você, para todo mundo, as verdades do Evangelho. Aí a Bíblia diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O pastor Roberto contou uma experiência de alguém que estava deprimido, sofrido, e foi recuperado pela palavra de Deus. O conselho de Cristo é: busca primeiro o reino de Deus. Não busque um psiquiatra sem antes buscar a Deus. Você entendeu o que eu falei? O profeta Isaías diz: quando você andar em trevas,
e não tiver luz nenhuma, firme-se sobre o seu Deus. Há um salmo muito conhecido, é o 37, versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu diria, entrega a tua depressão ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Atenção, não estou dizendo que você não deve buscar atendimento clínico, médico, psiquiátrico. Não estou dizendo isso. O que eu estou afirmando é que, se você buscar a Deus, pode ser até que você não precise de atendimento médico. Não estou dizendo que você não deve ir. O que eu estou dizendo aqui claramente é que, primeiro, você precisa buscar a Deus. Porque a Bíblia diz em Isaías 40:31 o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Ouviram que coisa maravilhosa? É a boca de Deus dizendo: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Reitero o que eu já disse: é mister buscar atendimento clínico, mas é necessário começar primeiro com o médico dos médicos. Se você buscar primeiramente a Deus, com certeza você vai ter atendimento espiritual e encaminhamento para um especialista. Não brinque com a depressão. Não deixe ela se estender sobre a sua vida, porque você pode ficar muito mal e até buscar alternativas não divinas, alternativas perigosas. A depressão é uma dificuldade na vida do ser humano. Todos estão sujeitos, mas a solução está diante dos nossos olhos. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entrega tudo na mão de Deus. Faz o trabalho certinho. Primeiro Deus, e depois, se for o caso, busque uma autoridade capaz para te ajudar a vencer esse transtorno. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, nos envie uma mensagem, uma pergunta, para alicerçarmos melhor aquilo que falamos aqui, visando o seu bem emocional. E que para tanto Deus nos abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor França. Muitíssimo obrigado. Você, de uma forma aí muito abençoadora, aí de onde você está, de Portugal, tem nos ajudado muito e hoje ajudou mais uma vez. Fica na paz, pastor França. Deus te abençoe. Muito obrigado. Bem, vamos aqui avançando com o programa O Evangelista. Hoje, agora, a partir desse momento, nós já tivemos aqui uma aula, né, com o pastor Leste França, ministrando sobre depressão, mas agora nós queremos mostrar a todos vocês tudo o que o pastor Paulo Vitor captou nesse final de semana na primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, que é a igreja onde atualmente eu sou membro, e eu quero e faço questão de mostrar aqui no meu programa para que todos saibam que o pastor Alecrim congrega na primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Então, a partir de agora, assista o que o pastor Paulo Vitor preparou para todos nós. Olá, eu
Eu sou Wayne Gomes, sou membro da PIB Universitária do Brasil, ovelha do pastor Carlos Alberto dos Santos, e sinto muita alegria de fazer parte dessa igreja que tem procurado fazer tudo com muita excelência. E neste mês de dezembro nós temos realizado programações maravilhosas. Ontem, dia 14, tivemos o coro das crianças, o musical das crianças. Pela manhã tivemos a peça O Sapateiro de Marsella, maravilhoso. No próximo domingo teremos o musical pela manhã com o coro misto da igreja, coro Cantares, e o coro das mulheres, Brilho Celeste. À noite teremos o musical de Natal. E gostaríamos muito que você pudesse estar participando conosco, ainda que online, mas não perdesse essas programações que têm sido de adoração ao nosso Deus, têm sido programações que falam muito ao nosso coração, e é muito gratificante ver o quanto o nosso Deus, Jesus, é lembrado da maneira mais alegre e festiva na nossa igreja. E vai ser um prazer saber que você está nos acompanhando. Desde já fica aqui o nosso convite, um grande abraço e que o Senhor o abençoe e proporcione a você e a sua família um Feliz Natal. O dia foi passando. Martin observava atentamente cada pessoa, de que um gesto ou uma palavra revelaria Jesus. De repente, ele viu um varredor de rua, tremendo de frio. Meu amigo, pare um pouco o seu serviço. Você deve estar congelando. Vamos tomar um chá bem quente. Senhor, eu aceito sim. Martin viu uma jovem com um filho no colo. Parecia cansada e doente e parou perto de sua casa para descansar. O coração do sapateiro se apertou. Minha senhora, entre um pouco, por favor. Descanse. Você parece muito exausta. Sim, isso é o caminho do hospital. Meu marido é marinheiro. Há meses, ninguém nasceu. Não precisa agradecer. Todos devem ajudar uns aos outros. Que relacionamento, então. Por que esses sapatos você sumiu? Se matar comer. Então, ele ganhará os lindos sapatos que eu tenho aqui. Olá, irmãos, graça e paz. Estou aqui para fazer um convite a todos. Amanhã, 16 de dezembro, na Meteoro, o pastor Roberto Alecrim apresentará um pouco do nosso trabalho à frente do Ministério Infantil Elos, na Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Venham assistir ao nosso culto de Natal, nossa programação de final de ano, que mostra como estamos trabalhando no Reino de Deus. Um abraço a todos, fiquem na paz. Podemos criar estratégias com a nossa inteligência, traçar caminhos, mas é o Senhor que cuida de todas as coisas. E nós vamos começar este culto, já iniciamos, na verdade, com esta canção, e que você possa colocar a sua vida nas mãos
trazer aquilo que precisa vir ao encontro dos nossos corações. Porque Ele é o plano para mim, Ele é o melhor plano para você. Deus, muito obrigado por esta noite. Nós te adoramos na beleza e na tua santidade. Entregamos, Deus, tudo que será feito neste lugar. Entregamos no teu altar todas as canções, todas as palavras, todos os gestos, tudo aquilo que for realizado aqui neste altar, aqui nesta casa de oração, seja para engrandecer o teu nome. Que o teu Espírito Santo possa fluir sobre as nossas vidas nesta noite. Que o Senhor se sinta, Deus, à vontade no meio da tua igreja nesta noite. Que o Senhor possa receber tudo que será feito aqui e oferecido no teu altar. Que possamos entender que não há razão maior de estarmos aqui, de vivermos, de acordarmos, de dormirmos, de fazermos tudo se não for para te adorar, para te render graças, para engrandecer o teu nome. Tu és a razão das nossas vidas. Por isso dedicamos este dia, este momento, esta semana, as nossas vidas, os nossos corações na presença do Senhor. Porque o Senhor que supre todas as nossas necessidades. É o Senhor quem conhece o nosso coração, o nosso íntimo, aquilo que nos aflige, aquilo que nos deixa preocupados, tristes. É o Senhor que nos conhece. E nessa noite estamos aqui para oferecer as nossas vidas no teu altar. E nós te adoramos, Deus, porque tu és maravilhoso, porque tu és santo. Não há outro igual ao Senhor. Em nome de Jesus nós choramos. Em nome dele. Amém. Amém, irmãos. A nossa igreja aguarda uma proposta de apoio para a abertura dessa Assembleia Geral Extraordinária. Propõe. Apoio? Aqueles a favor de sim? Contrários não. Então, Rafael e Moisés, Moisés e Rafael. Eu soube que o Rafael gosta muito de falar em público, né? Vou dar o microfone para ele, ele vai até pregar aqui, né, Rafael? Vamos lá. Segura aqui, Rafael, por favor. Rafael, nós estamos diante da igreja, amigos, visitantes, e tanto você como Moisés estão no discipulado da igreja, aprendendo sobre Jesus, e chegou um grande dia, o dia do batismo. E nós temos falado que o batismo não é um fim, mas é o início de uma grande trajetória, de uma grande jornada cristã. A pergunta que eu quero fazer para você, e todos querem saber também a sua visão disso, você já aceitou Jesus como o único Salvador e Senhor da sua vida? Sim. Ok. Todos ouviram aí, amém? Amém. Passa agora para Moisés. Moisés, deixa eu fazer a mesma pergunta para você. Você já aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Ok. Passa de novo para o Rafael aqui. Rafael, a gente sabe que a nossa vida é uma vida de perseverança, de luta. E a gente precisa abdicar de algumas coisas, né? Então você tem consciência disso, do pecado, do arrependimento do pecado, que só Jesus pode nos salvar, nos dar vida eterna? Tem, sim. Ok. Moisés, você tem essa consciência do pecado, do arrependimento, que todos nós pecamos, como a Bíblia diz, mas que só Jesus pode nos salvar dos pecados e nos dar vida eterna? Sim. Ok. Certeza da sua salvação? Sim. Ok. Rafael? Certeza da salvação? Sim. Sim. Irmão, diante dos irmãos, uma profissão de fé, uma convicção de que Jesus é o Senhor e Salvador da vida deles, garantia da salvação, conhecimento do pecado, do arrependimento e que só Jesus salva. Então, diante disso, diante das testemunhas da igreja local, eles estão aptos para o batismo e, portanto, eu aguardo a proposta de apoio da nossa igreja para que possamos encerrar
essa Assembleia Geral Extraordinária. Apoio? Apoiar. Aqueles a favor de mão sim? Sim. Contrário não? Agradeço os irmãos. Vamos estar descendo agora, tá, Thiago? Daqui a pouquinho a gente volta em nome de Jesus para o batismo. E tem coisas boas demais aqui nessa noite. Adore a Deus com alegria, em nome de Jesus. Permita que Deus fale no teu coração. Vamos lá? Louvando e agradecendo o nome do Senhor por esse louvor. Os irmãos vão estar com a oportunidade de estar trazendo aqui na frente seus dízimos e suas ofertas. Lembrando também que no envelope tem um QR Code. Então, se você quiser efetuar seu dízimo e sua oferta também pelo QR Code, os irmãos, fique à vontade. Bom, vamos adorar o Senhor. Criado aqui. Vamos agora orar, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que nós estamos vivendo aqui nesta hora. É motivo de aplaudirmos, de darmos glória a Deus. Esse é um momento mais do que especial, tanto para Moisés, como para o Rafael, para as suas famílias e também para a nossa família igreja. O batismo ele não salva, ele é para os salvos em Cristo Jesus. A prerrogativa bíblica nos diz que todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Tanto Rafael como Moisés tomaram essa decisão de forma espontânea. Eles têm a convicção de Jesus em seus corações e, portanto, nada lhe falta para o batismo. O batismo não é um fim, mas é o início de uma trajetória, de uma caminhada, de uma vida cristã. Em nome da primeira igreja batista
tiver um lar espiritual, um porto seguro espiritual, vem nos conhecer, vem estar conosco. A nossa igreja é uma igreja aconchegante, é uma igreja de uma palavra cristocêntrica, fundamentada na Bíblia, a palavra de Deus, no qual hoje nós celebramos, as Escrituras, a palavra de Deus. Portanto, se você não tem porto seguro espiritual, vem nos conhecer e teremos uma alegria grande em recebê-los em nome de Jesus. Tanto Rafael como Moisés, a partir de hoje, se tornam membros efetivos da primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Ok? Quero convidar o Moisés. Pode vir. Regina Séria, a esposa do Moisés, muito obrigado pelo carinho, pela confiança e pela sua presença aqui, tá? Em nome de Jesus. Tem mais alguém te acompanhando? Ou só a esposa? Ok, então. Vai sentar. Pastor Batista, presidente da primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me cercas em volta, tua mão em mim repousa, tua ciência é grandiosa. Essa música tocando foi o que Moisés escolheu, né? Ele falou, olha a minha música tocando aí, né? E daqui a pouco vocês vão ouvir a música do Rafael também. Pode vir, Rafael. Diante dos irmãos,
esse suporte, essa rede de apoio para o Rafael é muito importante. E vamos aproveitar a oportunidade, Rafael. Pode sentar. E nós vamos orar pela sua mãe, tá bom? Pelo seu pai, né? Rafael está emocionado 2 vezes, né? Emocionado pelo batismo, né? E emocionado pelo seu pai que está internado. Nós vamos orar porque, Rafael, Deus é um Deus que salva, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que faz a boa obra. Você confia nisso? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento tão gostoso, tão importante, tão especial para o Rafael, aonde ele desce as águas do batismo, aonde ele testemunha publicamente que ele é de Jesus, mas também, Deus, nesse momento uma preocupação muito grande em relação ao seu pai que está hospitalizado. Senhor, o Senhor vai de encontro aqui no hospital, o Senhor restaura, Deus, a sua saúde física, emocional e espiritual, e que ele possa, Deus, em nome de Jesus, estar curado, saúde restaurada, e que ele possa retornar à sua casa, aos seus afazeres, com a sua saúde curada. Pai, eu profetizo nesse momento, porque nessa noite o Rafael profetiza que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus é o seu Salvador. E agora também nós profetizamos que Jesus é o Deus da cura, é o Deus restaurador, que Jesus faz uma obra na sua totalidade. Portanto, nós profetizamos a cura do pai do Rafael, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Boa noite. Boa noite a todos. Mais o Natal se aproxima e as pessoas estão se preparando para as comemorações. Nós sabemos que o verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus. Mas você já parou para pensar o que Jesus significa para você? O Ministério Elos quer compartilhar contigo que Jesus é para nós. Ouça com atenção o que vamos cantar.
pensamos em Jesus, normalmente lembramos dele já adulto, ensinando sobre o reino dos céus, abençoando as crianças, fazendo milagres ou morrendo na cruz para nos salvar. Só que hoje vamos relembrar os primeiros momentos da vida de Jesus, ou seja, o seu nascimento. Ele era o Messias Salvador, mas veio ao mundo como todas as pessoas, da barriga de sua mãe. E sua chegada, apesar de ser muito simples, foi cercada de beleza e de amor. Foi mais ou menos assim que tudo aconteceu.
estão nos visitando e quiserem subir para participar conosco desse final, podem pegar ali a capinha e podem subir por aqui, ó, para a gente fazer uma coreografia bem bonita. E todo mundo que participou da peça, todo mundo que é do Ministério Elos, vem para a coreografia também.
Muito bem, muito bem. Que festa maravilhosa este domingo na primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Eu quero agradecer aqui o pastor Paulo Vitor, que preparou esse documentário aí para a gente, né? Os fatos que aconteceram agora domingo na primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Quero agradecer ao meu pastor, presidente, pastor Carlos Alberto dos Santos, que nos autorizou para mostrar aqui o que aconteceu nesse final de semana. O pastor Carlos Alberto é o presidente da igreja. Quero agradecer também a participação da irmã Weine, primeira vice-presidente da igreja, que também participou aí daquilo que mostramos agora. Quero agradecer também a irmã Cristiane, ela que dirige, juntamente com a sua equipe, o Ministério Elos, o Robinho, doutor Robinho, esposo da irmã Cristiane, a irmã Tatiana e demais colaboradores ali do Ministério Elos. Quero agradecer também as crianças que tiveram uma participação maravilhosa, os adolescentes, os figurantes que representaram ali Jesus, Maria, o nenenzinho de verdade que estava ali compondo. Quero agradecer também ao Ministério de Louvor pela participação, o irmão Tiago, o irmão Felipe, as demais pessoas que participaram do Ministério de Louvor. Bom, era isso que nós tínhamos para mostrar de programação especial da parte da nossa igreja, Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Domingo que vem tem mais celebração, tem cantata, e vamos mostrar aqui na segunda ou na terça-feira, porque o pastor Paulo Vitor tem que editar todo o material. Olha, muito obrigado a todos, mas antes do final vai ficar o agradecimento aos meus parceiros que ajudam aqui o pastor Alecrim. Eu vou mostrar, antes do encerramento, os parceiros, Dr. Macionil, Jonatas Nascimento, o irmão Davi Gouveia, lá de Brasília, e também o irmão Gessé, aqui de São José dos Pinhais. Amanhã, se Deus permitir, a pastora Isabel Cristina vai estar falando sobre cura interior. Pastor Esther Ribeiro, também lá de Maringá, elas vão estar conosco aqui. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, rica e abundantemente, da parte do Senhor nosso Deus. Precisa de contabilidade confiável, ágil e moderna para a sua empresa? O Espaço Contábil oferece contabilidade empresarial, eclesiástica, gestão de folha de pagamento, obrigações fiscais, planejamento tributário e abertura de empresas. Tudo com tecnologia e atendimento personalizado. Evite dores de cabeça e garanta a segurança fiscal. Acesse spacoconte.com.br e fale com quem entende seu negócio de verdade. Sabe aquele lugar onde o tempo parece andar mais devagar? Aqui é assim. Todas as peças têm história e todas elas se encontram nesse mesmo espaço. Na Darts Antiguidades, acreditamos que decorar é mais do que deixar um espaço bonito. É colocar vida, personalidade e memória em cada campo. Venha sem pressa, aqui você vai descobrir histórias, encontrar raridades e, quem sabe, até a próxima peça que vai fazer parte da sua história.
Você já se sentiu inspirado? Já parou para pensar no poder de uma mensagem que toca o coração e transforma vidas? É exatamente isso que o programa O Evangelista traz para você. Não é só mais um programa de TV. É um chamado. Uma paixão. Na TV Meteoro, nós abrimos uma janela de esperança para milhares de lares. Com a palavra de Deus, tocamos em feridas, semeamos a fé e cultivamos a mudança. Vemos o poder do Evangelho se manifestando a cada semana, e isso acontece porque você está conosco. A sua audiência é a prova de que estamos no caminho certo. Mas para que essa jornada continue, precisamos dar o próximo passo, juntos. O que você pode fazer agora? É simples, mas é poderoso. Ajude-nos a alcançar mais vidas. Compartilhe este programa. Clique nesse botão de compartilhar e envie para seus grupos, para sua família, para seus amigos. Para quem você sabe que precisa de uma palavra de fé e conforto. Cada compartilhamento é uma semente plantada, um milagre que pode estar prestes a acontecer na vida de alguém. E não se esqueça do like. O seu curtir nos ajuda a mostrar para o algoritmo do YouTube e de outras plataformas que nossa mensagem é relevante. Que o Evangelho precisa ser visto e ouvido por mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Ative as notificações para não perder nenhuma mensagem que pode mudar o seu dia. Queremos que esse programa continue no ar, levando essa paixão pelas almas a todos os cantos. Com a sua ajuda, podemos manter essa obra de pé. Sua contribuição, seja ela qual for, faz a diferença. Junte-se a nós e seja um patrocinador dessa grande missão. Sua parceria é um investimento na esperança. Compartilhe, curta, se inscreva e ajude a manter esse programa vivo. Uma paixão que nos move. Um chamado que nos inspira. O programa O Evangelista, na TV Meteoro, é dirigido e apresentado pelo pastor Roberto Alecrim, no Ministério Paixão pelas Almas. Conecte-se conosco e seja parte dessa história de fé e transformação.